Olá, turmas! Estou voltando aqui agora para explicar a apostila de matemática, tá bom? Continuação. Lembrando que você vai organizar o seu dia, tá bom? Olha lá. Aqui nós temos matemática EMAI. Ó, a primeira atividade aqui, você não precisa fazer o EMAI primeiro. Se você quiser fazer o EMAI primeiro, você pode fazer o EMAI primeiro. Se você não quiser fazer, você faz primeiro a apostila, depois você vai para o EMAI, tá bom? Eu vou explicar o EMAI porque ele já está aqui iniciando, mas você não precisa fazer só porque eu estou fazendo agora, tá bom? Depois você pode ver o vídeo novamente quando você for fazer a atividade do EMAI, tá bom? Eu já vou deixar ele aqui no início. Então, a primeira atividade aqui, ó, EMAI, atividade 9.2. Que atividade é essa, professora? Expectativa de vida dos bichos. Gráfico, página 50. Observar com atenção as informações do gráfico e responder as questões A, B, C, D e E. Então, eu vou lá no EMAI, que já está aberto, se eu não me engano, aqui, ó. Tá vendo o EMAI? Então, a gente precisa ver lá a página, né? Ó, página 50. Então, eu vou aqui no meu EMAI. Vou lá na página 50. Você vai passando as folhas, tá bom, pessoal? Como eu tô no computador aqui, eu vou baixando. Página... Opa, passou. Página, ó. Página 50. Vamos confirmar lá. Página 50, atividade 9.2. Isso mesmo. Quer confirmar? Vai lá, ó. Página 50, 9.2, certinho. O que você vai fazer aqui, ó? Vamos ler. A turma de Mateus fez uma pesquisa na internet sobre algumas curiosidades relativas a animais. Uma das informações que mais chamou a atenção das crianças foi a expectativa de vida dos bichos. O que é expectativa de vida? É até quanto tempo esse animal pode viver. Lembrando que é uma média, tá bom, pessoal? Normalmente, os animais eles têm um tempo de vida, tá? Alguns, não todos, podem viver um pouquinho mais, outros podem viver um pouco menos, mas a maioria dos animais eles têm um tempo mais ou menos de vida, tá bom? Então isso se chama expectativa, que nem nós seres humanos, nós temos uma expectativa de vida, né? Atualmente nós estamos vivendo mais, antigamente não, antigamente a expectativa de vida era até 50 anos, imagina, hoje em dia uma pessoa de 50 anos está começando a vida, né? Hoje em dia a expectativa de vida pode estar entre 80 e 85 anos, mas existem pessoas que vivem mais? Com certeza, tem muitas pessoas aí ao redor do mundo, até no Brasil, que vivem até 100 e pouquinhos anos, tá bom? Mas a média, tá? A expectativa de vida é uma média. E os animais também têm uma expectativa de vida, ou seja, uma média, né? Então, o que a gente vai ver aqui, ó? Número 1. Observe. Toda vez que você vê essa palavra observe, significa que é para você olhar com atenção, tá? Ficar mais atento nas informações. Então, observe o gráfico de colunas. Por que é coluna? Ó, são barras, né? Estão em pé. Que apresenta essas informações e responda as questões. Lembrando, ó, que tem título, né? Ó, tempo médio de vida de animais. Por que médio? Porque alguns podem viver mais, outros podem viver menos. Então, a gente tem aí uma média, tá bom? E aqui, ó, eu tenho tempo em anos. Então, ó, tem animais que podem viver 10 anos, tem animais que podem viver 20 anos, tem animais que podem viver 30 anos, tem animais que podem viver 40 anos, tem animais que podem viver 50 anos, tem animais que podem viver 60 anos e tem animais que podem chegar até 70 anos. E tá vendo que tem essas linhas, ó? Cada barrinha fica, né, numa média. E aqui embaixo nós temos, até vou mudar de cor, ó lá. Aqui nós temos os nomes dos animais, ó. Eu tenho zebra, leão, hipopótamo, avestruz, elefante.
observando essas informações, ou seja, o tempo em anos, o nome do animal, nós vamos responder essas perguntas. Por exemplo, A. O que significa tempo médio de vida? Foi o que a gente conversou. Até quanto tempo esse animal vai viver? Então, o tempo médio de vida é quanto tempo o animal vive, tá bom? Então, você pode escrever aí o tempo que o animal vive, quanto tempo esse animal pode viver, tá bom? Então, o que significa tempo médio de vida? Essa ideia que a gente tem até quanto tempo o animal pode viver. Então, você pode escrever até quanto tempo um animal vive, quanto tempo um animal pode viver. São duas respostas interessantes. Mas se você achar uma outra, você pode colocar também, tá, pessoal? Fica tranquilo. Pergunta da letra B. Quais desses animais vivem, em média, mais de 30 anos? Ó, aqui a gente tem um número... deixa eu mudar de cor. Aqui nós temos 30 anos. Tem algum animal que vive... Olha lá. Qual desses animais vive, em média, mais? Então, ou seja, depois do 30, tem animais que vivem mais de 30 anos? Tem, né? Olha lá, vou falar só um, vocês terminam o resto. Ó. O hipopótamo, vamos observar a barra do hipopótamo, vem até aqui. O hipopótamo vive até 40 anos. Será que tem mais animais que vivem mais de 30 anos? Você vai conseguir observando aqui. O que você vai fazer aqui na B? Você vai escrever o nome dos animais que vivem mais de 30 anos. Na letra C, quais animais vivem, em média, menos de 30 anos? Então, ó, abaixo do 30, eu tenho 20 e 10. Tem algum animal que vive menos do que 30 anos? Tem. Então, ó, tem esses dois aqui, né? Por que eu posso escrever o nome desses dois animais, que eu não vou falar o nome, vou deixar vocês verem aí? Porque eles estão abaixo do 30, tá bom? Então, você dá uma olhadinha e escreve o nome desses dois animais que estão abaixo, ou seja, eles vivem menos do que 30 anos. Na letra D, quantos anos vivem, em média, um elefante? Aí você vai lá na barrinha do elefante e você vai ver onde está marcando o tempo médio de vida dele e você vai colocar a resposta aqui, tá bom? Aí você vai escrever assim, o tempo médio de vida de um elefante é tanto, porque você observou aqui na barrinha, tá bom? Letra E, quantos anos, em média, o elefante vive a mais que o hipopótamo? Aqui a gente vai ter que observar o elefante e o hipopótamo. Então, vamos lá. Quantos anos, em média, o elefante vive a mais que o hipopótamo? Então, o elefante, ele vive 60 anos. Olha lá, tá vendo a barrinha? Elefante. O hipopótamo vive 40. Então, olha lá, quantos anos, em média, o elefante vive a mais que o hipopótamo? Se o hipopótamo vive 40 anos e o elefante vive 60 anos, quem é que vive mais? O elefante, né? Então, olha lá, vou colocar aqui, o elefante vive 60 anos. O hipopótamo vive 40. Se a gente observar aqui, o elefante vive mais tempo, né? Por quê? Porque 60 é maior que 40, certo? A pergunta: quantos anos, em média, o elefante vive a mais que o hipopótamo? Ou seja, se eu tenho o número 40 para chegar no 60, vamos pensar, ó, 40, 50, 60, ou seja, olha lá a minha pergunta, quantos anos, em média, o elefante vive a mais que o hipopótamo? O elefante vive 20 anos a mais que o hipopótamo, certo? Aí, nós terminamos o